Vou iniciar então aqui a gravação, tá, gente? Então hoje, na nossa aula, eu vou fazer uma revisão aí de tudo que a gente estudou, do nosso percurso formativo, né, daquilo que a gente já conseguiu alcançar, onde nós estamos, e vamos fazer uma espécie de bate-papo para a gente construir ou compreender como vocês irão construir a última atividade da disciplina, que é o mapa mental, tá? Sei que muitos de vocês já devem ter experiência com esse tipo de ferramenta, já devem ter feito inúmeros mapas mentais, né? Mas pode ser que tenha alguém ainda que não tenha esse conhecimento, né? Ou que precise um pouco ainda abrir a cabeça sobre como construir, né? Como resumir ali um determinado conhecimento. É, Pessoal, vou fazer uma revisão para vocês se lembrarem onde que a gente parou, o que que a gente já discutiu, né, na nossa disciplina, né? A disciplina de cultura digital a gente vem, né, conversando ali pelo ambiente. Vocês veem que nos meus textos eu uso uma linguagem assim bem próxima de vocês, como se a gente estivesse mesmo ali conversando. E na nossa primeira aula, eu vou até explanar aqui a minha tela para vocês acompanharem aqui o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, na nossa primeira aula aqui, ó, iniciando a nossa disciplina, né, nós conversamos um pouco sobre os principais desafios para o ensino EAD, né? E aí nesse capítulo aí, pelas leituras que vocês fizeram, né, vocês puderam compreender um pouco o que que é a educação à distância, né? Qual é a importância das tecnologias de informação, né, para que a educação à distância possa acontecer, né, que é necessário que haja um ambiente virtual de aprendizagem e nesse ambiente é importante que se tenham ferramentas para que a gente consiga ter interação entre professor e aluno, entre os alunos, né, formas de pesquisar, mas principalmente formas de se comunicar, né? Foi ali a nossa primeira aula síncrona, inclusive, né, que eu conversei com vocês. Tá aqui a gravação da aula, foi no dia 13/8. E aí nós fizemos uma atividade avaliativa que foi um fórum sobre os desafios e as perspectivas sobre ensino e aprendizagem. E aí vocês trouxeram riquíssimas. Desculpem, tô gripada, gente, hoje. Vocês trouxeram riquíssimas discussões, né? Muito relacionado também à nossa principal dificuldade com os nossos alunos, que é a questão financeira também, né, deles terem um computador, deles terem internet, deles terem recursos, né, para estudar na educação à distância. Então, foi muito legal, né, as discussões aqui no fórum. Daí, na sequência, a gente entrou um pouco, né, sobre a própria cultura digital, né? O que que é uma cultura? É algo que está encrostado na gente, né, que está no nosso dia a dia. É algo que foi sendo construído a partir de ações de várias pessoas, de empresas, do governo, né, e que acabaram estando desde o nosso acordar ao nosso deitar. E aí também eu me lembro que a gente conversou numa aula sobre o quanto a gente está dependente, né, do celular, da internet, o quanto que a gente não consegue mais fazer, às vezes, até atividades simples do dia a dia, né, sem a ferramenta da internet, sem o celular, né? E aí a gente conversou um pouco, né, como essa cultura ela é construída e como ela acaba sendo disseminada, né, em todos os espaços e que na educação não pode ser diferente, né? E a cultura digital dentro da educação ela cria uma roupa um pouco diferente do que é que tá do que está aí no nosso dia a dia na sociedade, porque a gente precisa ter um espaço para que essa cultura ela se experiencie, né? E aí a gente falou um pouco do cyberespaço, né? Que é esse lugar de troca de experiências, né? É esse lugar que a gente está aqui agora, né? Dentro do Moodle, né? Que é um cyberespaço, dentro aqui do Meet, que é um cyberespaço. Então,
aqui dentro desse mundo que a gente está inserido, é o nosso cyberespaço e é aqui que essa cultura também, né, vai se disseminando. Nossa, hoje eu tô horrível. Daí, nós fizemos um questionário também, com uma atividade avaliativa sobre cultura digital, falando um pouco da cultura digital, do letramento digital, né, sobre a educação dentro, né, desse contexto. Mais adiante, então, a gente falou um pouco, gente, sobre como que é o dia a dia de estudar no EAD, né? Como que é a cultura digital, ela vai influenciar a nossa maneira de ler, de acessar, de ver informações, né? De utilizar os dispositivos tecnológicos. Então, por exemplo, se eu estou estudando, eu me lembro que a gente conversou sobre isso na última aula. Antigamente eu ia para a biblioteca, eu pegava um livro, eu folheava aquele livro, eu fazia um resumo no caderno, né? Ali eu ficava muito presa àquele livro, então eu tinha que abrir um outro livro, né? Folhear, achar, fazer o resumo. E hoje tu tá com o celular na mão, tu olha aqui um conteúdo interessante, já tem um link dali, naquele link tu vai para um vídeo, daquele link tu vai para um outro artigo, daquele link tu pode conversar com a pessoa que escreveu ali aquela informação. Então a forma como a gente estuda dentro da educação à distância hoje, através dessa cultura digital, ela é algo muito mais dinâmico, né? Muito mais rápido. Então a comunicação, né, dentro dessa cultura digital, ela precisa de um letramento, de uma alfabetização. Então nós discutimos também na última aula como os jovens, eles não conseguem fazer assim o básico, né? Eles sabem acessar uma rede social, né? Eles sabem o WhatsApp, jogos, mas se tu pega para eles fazerem assim o básico, como por exemplo um texto no Word, né? Uma planilha no Excel, ou fazer uma pesquisa, uma busca no Google em artigos, né, e não de forma rasa aquela pesquisa, eles já não sabem. Por quê? Porque é necessário que haja esse letramento digital, essa alfabetização digital, né, que é de fato como utilizar essas mídias, como utilizar, né, tudo que a cultura digital nos proporciona. E aí também a gente entrou numa discussão que foi sobre a proibição dos aparelhos eletrônicos portáteis em sala de aula, né? É muito bom por um lado, porque de fato o celular em sala de aula acaba desfocando muito ali do jovem que não tem uma, como que eu posso dizer, não tem uma educação digital, né? Ele não sabe como lidar com aquela ferramenta, né? E é uma ferramenta muito atrativa, mas por outro lado, gente, tudo hoje em dia a gente faz no celular, né? Por que não utilizar o celular como fonte? Ai, gente, desculpa. Por que não utilizar o celular como fonte pedagógica, né? Que eles possam ter aquela ferramenta em mãos e poder, né, trabalhar com ela, fazer textos, pesquisas, né? Mas a gente discutiu bastante na aula passada como isso é difícil, né? E como na educação profissional e tecnológica nós estamos lidando muitas vezes com jovens que vão ser profissionais. Não é apenas jovens que vão ali sair do ensino médio e buscar uma oportunidade. Não, a gente tá construindo ali, né? Um jovem em formação e um profissional em formação. Então, nós temos ainda mais esse contexto, né? E se tu vai trabalhar, falando do médio integrado, num subsequente ou num proeja, tu já tem um outro público, um outro perfil que compreende, muitas vezes pela maturidade, a necessidade de ter aquela formação técnica. Mas muitas vezes não se tem a educação digital para trabalhar, para ter aquela ferramenta. Gente, hoje está impossível. Desculpem. Muitas vezes eles não têm essa maturidade, né, para trabalhar a ferramenta. Eu tô revisando, gente. Eu tô puxando, fazendo aqui as preliminares, né,
para vocês entrarem no assunto para a gente começar a discutir um pouquinho, tá bom? Então, dentro desse conteúdo, nós fizemos uma aula também e uma atividade avaliativa que foi um fórum sobre dificuldades na alfabetização digital. E aí vocês trouxeram tantos contextos interessantes, né? Como, por exemplo, além da falta de maturidade, nós temos também pessoas que são muito humildes, que estão num determinado cenário, contexto que não lhes permite um certo amadurecimento, né, por estudo, para utilizar, né, essas ferramentas. É importante também ressaltar que na educação profissional e tecnológica a gente está trabalhando com um perfil muito diverso. Então a gente pega desde o jovem bem imaturo até de uma pessoa bem mais velha que quer ter uma formação técnica, né? E para utilizar os recursos digitais é necessário um domínio, um conhecimento. E na maioria das vezes, e a gente discutiu também na nossa última aula, falamos sobre, não existe dentro do currículo, dentro das disciplinas, um momento para parar e se alfabetizar digitalmente aquela criatura, né? Como até eu me lembro que um colega falou, olha, eu tenho um aluno, mas ele não sabe fazer uma capa de um trabalho no Word. Então, a gente enfrenta, né, por N razões, aí vocês trouxeram no fórum, essa dificuldade na alfabetização digital, porque todo mundo quer tudo muito rápido, todo mundo já quer acessar, já quer fazer, só que ali o passo a passo para chegar até lá, né, muitas vezes falta ali de parar e compreender como que esse mundo aqui ele funciona. Daí descendo mais um pouco, nós entramos então na semana passada falando sobre a educação profissional e tecnológica para todos, né? Que é onde a gente pensa, por exemplo, né, na nossa inclusão digital, né? Aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, ó, se vocês puderem conferir, ó, aqui do lado tem assim, acessível com Libras, né? Então a gente está num ambiente virtual de aprendizagem que tem vários recursos, né? E tem o recurso também da acessibilidade, porque é importante que todas as pessoas elas tenham, né, acesso a esse conhecimento, né? Acesso à educação à distância, né? Mas, no entanto, gente, não é fácil, né, fazer a inclusão. Já é tão difícil fazer a inclusão, a acessibilidade no mundo físico que dirá no mundo virtual, né? Então, a gente tem também muitas coisas aí a discutir e a melhorar, né, em relação à questão da acessibilidade, né? E aí, Professora, oi, desculpa interromper, Denise do Rio. claro. Professora, eu botei até um recadinho, mas acho que você não vê. Pega uma aguinha natural e vai hidratando essa sua gargantinha. Você fala muito direto, assim, né, para não perder, mas vai tomando os golinhos. Assim, porque eu Obrigada. sou fono, tá? Aí, assim, eu estou assim, incomodada, porque Ah, tem que desculpa. hidratar. Eu tô hidratando, mas eu não consigo falar, tipo, segundos assim, sem secar de uma vez, sabe? Pois é. Aí, assim, senão você vai piorando cada vez mais, né? Aí chegar no final, você não vai ter mais voz nenhuma. Eu Então, nem sei. desculpa aí, tá? Perdão. Obrigada. Eu tô Nada. hidratando, mas vou hidratar com mais agora com menos tempo, tá? Não é. Você dá uma paradinha, vai lá de pouquinho em pouquinho, porque senão no final você vai ficar sem voz, literalmente. Não sei nem se eu boto aqui no final da aula, mas vamos tentar. Vamos lá, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, amada. E tô sempre hidratando, gente, mas não sei o que aconteceu. Foi agora à noite que começou essa questão na garganta, mas eu já tô gripada já. Mas então, falando da inclusão digital, gente, é, essa inclusão ela não é apenas só para quem tem alguma deficiência auditiva, né? Para um aluno que é cego ou para algum outro aluno que precise de acessibilidade, né? Essa inclusão digital que a gente está falando nesse capítulo, né? É para todos, né? Para que todos possam ter acesso.
E aí vocês levem em consideração, por exemplo, que muitos dos institutos federais, né, eles ofertam os cursos técnicos subsequentes na modalidade EAD, educação à distância. Então, de que forma nós conseguimos levar a educação profissional, técnica e tecnológica para todos? De que forma a gente consegue incluir aquelas pessoas que vão cursar uma área técnica, que a gente sabe, né, que tem um nível de complexidade, porque tu está formando ali um profissional, né, e que ele consiga realmente ser inserido. Aí a gente entra em discussões como, por exemplo, né, as condições mínimas necessárias para que esse aluno possa ser incluído, o espaço, né, de trabalho, de estudo dele precisa ser também bem desenvolvido. Me lembro que na pandemia, né, e aqui no IFIO, eu era coordenadora de educação à distância. E na pandemia, nós fizemos um levantamento dos alunos que tinham computador e internet, dos cursos técnicos subsequentes. Curso técnico em agroindústria. Gente, vocês não têm ideia. A maioria não tinha computador, não tinha o acesso à internet muito ruim, né? Utilizava o celular para estudar. E eu acho que essa é uma realidade que vocês vivenciaram com alguns alunos, quem já é professor vai compreender. Então, assim, ó, como que a gente consegue fazer essa inclusão digital de fato, né? De que forma, né, a gente vai conseguir inserir, né, a cultura digital e todos os recursos que nós temos aqui, que vocês estão vivenciando hoje nessa especialização, para todos. Então, esse capítulo aqui falou sobre isso, né? Conhecer um pouco sobre como democratizar o acesso às tecnologias digitais. E aí nós aqui também temos, né, uma atividade, um fórum aqui para que vocês possam participar. É um fórum, é um questionário, desculpem, é um questionário com algumas questões voltadas, né, para as temáticas ali dos capítulos. E aí, gente, nessa semana agora, que é a nossa última semana de aula, nós chegamos no ponto que a gente já sabe o que é cultura digital, que a gente já conhece as tecnologias de informação, a gente já discutiu sobre inclusão, a gente já discutiu, né, sobre esse perfil de aluno que está entrando aí. E agora é de que forma nós compreendemos a cultura digital com a educação profissional tecnológica, né, como eu mencionei para vocês. Como trazer, né, todos esses recursos a essas pessoas. Então, eu iniciei o capítulo esse último capítulo com alguns questionamentos, né? Por que você escolheu ser um profissional que atua na formação de trabalhadores e trabalhadoras? Né? O que você espera propiciar essas pessoas por meio do seu trabalho? Né? Você como professor, como técnico, como gestor, como que você vai promover a cultura digital, né, dentro da educação profissional e tecnológica? São algumas perguntas para instigar vocês, né, nessa discussão. E aí, gente, ao final desse capítulo, nós temos uma atividade que já está aberta, né? Abriu dia 4, quinta-feira. Não, eu abri, mas ela é do... Ela abre, na verdade, hoje, né? Ela abriu hoje, que é a produção de um... É porque eu tinha aberto essa atividade antes, para quem tivesse curiosidade, como era o último capítulo, já pudesse ir fazendo. É uma atividade que é a produção de um mapa mental sobre tudo que a gente estudou, né, na disciplina. E aí é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, tá? Eu vou fechar aqui a minha tela. Eu gostaria da gente discutir um pouco quais são as percepções de vocês sobre a disciplina, o que vocês consideram, quais as temáticas que mais chamaram a atenção de vocês durante essa disciplina, né, para que a gente possa criar um mapa mental em conjunto aqui,
né, para que vocês vejam como que é a produção, né, desse mapa mental. Então, para nortear um pouco as nossas conversas, eu vou colocar aqui um exemplo de um mapa mental para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui, eu utilizei uma ferramenta do Canva, tá? Mas vocês podem utilizar aí a ferramenta que vocês quiserem, podem fazer na mão, né? Podem fazer no Word ou no PowerPoint, como vocês quiserem criar esse mapa mental. O que é um mapa mental? Nós temos ali uma ideia central e essa ideia central ela se ramifica em várias outras, tá? Esse aqui é bem simplesinho, só para a gente iniciar, mas vocês podem fazer com várias setas, com aquilo que vocês acharem mais pertinente. Eu trouxe aqui 4 pontos, que foram os pontos que a gente mais discutiu, foram os pontos que eu entendo que são chaves na nossa disciplina, né? Que a gente iniciou ali com os desafios pré-AD, conhecemos um pouco de cultura digital, fomos para a alfabetização digital e fechamos então com a inclusão digital. Então, é sobre esses temas que nós vamos discutir aqui um pouco hoje, e eu vou anotar ali frases ou palavras-chave das discussões dessa aula para eu preencher o nosso mapinha mental. Então, vamos fazer uma atividade colaborativa juntos hoje, tá? O que é que vocês acham? Vocês gostaram da ideia? Acho que é legal, né, a gente fazer esse momento de interagir mais, já que na nossa última aula. Então, vou fazer uma pausazinha, vou pegar mais água para mim. E aí vocês já vão pensando um pouco aí no que vão falar, quais foram os pontos chaves aí em cada tema desse, tá bom? Um minutinho. Voltei. Peguei agora um galão de 2 litros. Quero ver, não hidratar. Então, gente, vamos agora a hora de hablar, né? Vamos trocar um pouquinho aí o que vocês compreenderam, o que mais chamou a atenção, o que vocês compreendem que são desafios, né? Para a educação à distância, dentro da cultura digital, o que vocês entendem que é importante, né? Ser trabalhado, a própria educação digital nas escolas, o uso do celular, né, a alfabetização digital e a inclusão também, né? E aí vocês podem levantar a mão ou então podem também abrir o microfone, né? E pontuarem aí o que vocês compreenderam da disciplina, né, dessas temáticas, e a gente vai trocando aqui entre nós. Quem que quer começar? Pode falar, Thaís. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu queria falar sobre a inclusão digital. Eu acho que é um ponto muito importante, porque, como já foi dito anteriormente por você, é que para se ter uma inclusão digital, não basta você dar só um computador e uma internet boa na mão das pessoas, né? Tem que ter todo um ensinamento, um direcionamento, né? E eu acredito que a inclusão digital tem que haver todo esse processo, principalmente dentro das escolas técnicas, dentro das escolas em gerais e afins. É, teve um ponto que eu achei muito interessante também, eu não sei se foi na sua disciplina ou na outra de trabalho, eu acho que é trabalho que fala, mas a questão também de
da diferença de idades, né? Porque, tipo, nas escolas técnicas, tem gente que entra, sei lá, com 17 anos, 15 anos, e tem gente que vai entrar com 40 anos, não sei, com 50. Então, assim, a, a diferença geracional é muito diferente, né? A aprendizagem das pessoas estão em níveis diferentes. Então, a inclusão digital e a inclusão em geral, ela se faz muito importante nesse processo de aprendizagem, principalmente agora é, nos meios digitais. Verdade, Thaís. Eu me lembro que eu tive uma turma que tinha aluno de 18 anos, né, e aluno de 50. Então, como que tu vai, né, trabalhar com um público tão diverso, né? Ainda mais utilizando a questão digital. É bem importante que tu pontuou daí da tua fala. Eu coloquei aqui no nosso mapa mental, né, no tópico inclusão digital, a necessidade do direcionamento, né, da diferença geracional. Agora é a Andrea e Eu, depois o Douglas. e, é, pegando o gancho aí da colega, eu quero falar sobre o letramento digital. Porque, assim, não é só incluir, é você também letrar, certo? O aluno. Eu vou tirar por mim. Eu estou passando por dificuldade no uso do Teams. Não é Teams? É. É, Porque assim, ele é bem chatinho mesmo. não é? E Meu Deus, é horrível, horrível, horrível. eu tenho a inclusão digital, porque eu tenho todos os equipamentos, eu tenho tudo em mãos, mas o letramento eu não tenho. Eu tenho dificuldade no letramento. Entendeu? Então, assim, não é só incluir, é também letrar. E o nosso aluno passa por isso. Muitas vezes, quando a gente diz assim, ah, não faz, é fácil, é só fazer assim, mas justamente é só fazer assim, que se você não ensinar, ele também não sabe fazer e não vai fazer. Então, eu coloco isso como um ponto de destaque. É mesmo, Andréia. E bem o que tu falou. Ah, tu vai. Nem vamos botar o Teams, né? Vamos colocar assim no Word, Sim, né? Ah, sim, faz um trabalho com a capa, o texto assim, 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 tá, tá, tá. Aí tu vai usar o Word. Aí a criatura vai, senta no computador, ele não sabe nem o que que é um Word, não sabe o símbolo, isso, não sabe achar aquilo ali no computador. Daí, se ele acha, ele não, ele vai digitar, mas ele não sabe formatar, ele não sabe trocar letra, né? isso. E o do Teams é um nojo, porque, menina, também é horrível aquela É plataforma. horrível. Vixe, Porque meu assim, Deus do ó, céu. se marcam aqui no Google Meet qualquer coisa, tu pega o link ali no WhatsApp, tu entra direto. Do Teams, não. Tu É, tem que ter o aplicativo. Daí tu tem que isso. baixar o aplicativo no teu celular. É, Daí vai pedir um número de uma sala, vai pedir algumas informações. é, Dali tu isso. vai entrar e no celular, os botãozinhos, né, tipo de falar, de fechar a câmera, não são tão intuitivos como é no Google. Isso. Então É horrível, é horrível. é horrível, é. Falta esse letramento digital, né, no Isso. Teams. Como É, falta para o nosso aluno letramento digital, por exemplo, fazer uma pesquisa no Google com trabalhos acadêmicos. Né? Esse verdade. letramento É, é se letrar, é se alfabetizar. Né? Bom, se tu vai ler qualquer coisa em inglês, alguém tem que te ensinar. Olha, isso aqui é isso, esse outro aqui é isso, e tu junta dá isso. E mesmo assim, às vezes tu olha e não é aquela coisa. Então a internet, esse mundo digital é da mesma forma. O tempo inteiro a gente está precisando se letrar. Né? Então, bem colocado, coloquei aqui em letramento digital. É, quer falar ainda, Andréa? Tá. Agora o. não, não, não. Só para pontuar mesmo, assim. Um mapa mental. Nem todo mundo sabe fazer um mapa mental, mas você está se propondo a ensinar. Eu acho que o professor é isso, entendeu? Ele tem que ensinar aquilo que o aluno não sabe. Parabéns, eu tô assim, fiquei feliz com você hoje. Ah, obrigada, gente. Foi o que eu imaginei, ó. Às vezes, mapa mental eu passo sempre nas minhas disciplinas
que são de educação à distância. Mas vira e mexe, aparece um ou outro que não entrega a proposta, né? Que faz um resumo, que faz um texto grande. Porque você entende o quê? Que, poxa, eu tô com um aluno que ele já é formado, né? Que ele já tem uma certa maturidade. Ele tá fazendo um curso em EAD. Então, assim, o mínimo era para ele saber. Só que, poxa, o mínimo é o quê, né? O mínimo para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Então, eu sempre procuro trazer ferramentas para que vocês possam, né, abrir a mente e ir produzir. Então, assim, ó, agora ninguém mais vai mandar um trabalho que não seja com as características de um mapa mental. Pode ser feito de N formas. À mão, em qualquer ferramenta, aplicativo que vocês encontrarem no Google, como o Canva também, que eu gosto de utilizar muito. Fica bem à vontade de que forma vocês vão produzir. Mas muitas vezes o mapa mental é um resumo, né? Mas é um resumo de que forma, né? Por texto, por tópicos. Então eu disse, como a gente já está na finaleira e essa é a última atividade, é importante construir uma ideia de atividade juntos para daqui vocês expandirem, colocarem muitas outras coisas, né? A partir da nossa aula de hoje. E é importante, gente, que o professor faça isso. Que quando for utilizar alguma ferramenta ou quando for trabalhar algum tópico, né? Não ter o achismo de saber, de pensar assim, todo mundo tem que saber. Né? Isso aqui tu viu no primeiro ano. Por exemplo, tu vai dar aula no segundo ano. Olha, isso aqui é assunto do primeiro ano, então eu não vou dar esse assunto não, que já era para tu ficar sabendo, já era para tu saber. E muitas vezes o aluno não sabe, não viu. Né? Então não custa parar um pouquinho ali e trabalhar aquele assunto. Tá? Agora o Douglas, né, Douglas? Então, boa noite, professora, boa noite aos demais colegas. É muito interessante que nós vamos construindo como uma linha do tempo, né, e até mesmo uma conexão entre todas essas pautas aí, como a primeira colega trouxe a questão da inclusão nos diferentes faixas etárias, e agora a segunda colega trouxe a questão do letramento digital. Eu também olho para a parte do desafio. Acho que tudo vai se desenhando para cenários desafiadores, pensando em como ensinar a educação, como trabalhar com a educação profissional e tecnológica, tanto no EAD quanto na questão do presencial. Né? Eu trabalho na instituição que faz, na maioria dos casos, é 80-20, e volta e meia recebo estudantes que não sabem o manejo básico do computador. Então, é necessário um plano de ação para atender essas pessoas que não são familiarizadas com as diferentes formas de tecnologia, e o quanto nós esbarramos, o quanto é desafiador isso, porque nós esbarramos em alguns limitadores. Por exemplo, você mesmo, professora, trouxe o caso da responsividade de diferentes ambientes. Então, a colega tem a dificuldade com o Teams e pensar que o Teams ele não apresenta uma responsividade que seja acessível se tu usar ele no computador ou se você usar ele no aparelho telefone, por exemplo, né? E volta e meia no ambiente virtual de aprendizagem nós temos esse desafio. A responsividade é uma quando a gente acessa no computador, mas já no celular ele parece que não é feito para isso, né? E é muito difícil, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem um telefone celular e o computador passou a ser algo que é secundário numa lista de prioridades. Então, como nós vamos ensinar o nosso estudante a utilizar o aparelho telefônico dele, a utilizar o celular como uma ferramenta de estudo e uma ferramenta de trabalho, né? E aí entra mais um outro desafio. Como nós que trabalhamos no bastidor do ensino, podemos interferir no cronograma, porque nós temos uma carga horária a ser cumprida. Então, por exemplo, essa unidade que nós estamos fazendo aqui de cultura digital, ela tem 30 horas. Eu estou só chutando um número, tá? Mas ela tem uma carga horária definida. Os estudantes que estão se dispondo a estudar no EAD,
partem de um princípio de uma autonomia ou até mesmo de uma proatividade para tentar correr atrás de recursos. Por mais que vocês tragam também essas instruções de como utilizar o Moodle, como utilizar o AVA e tudo mais. Mas dentro das nossas instituições, muitas vezes nós temos unidades curriculares a cumprir com uma carga horária limitada e que nós nos deparamos com esse desafio. Como é que eu vou trabalhar com uma formatação dentro das normas da EBNT, por exemplo, se o meu estudante não tem esse conhecimento básico do uso do computador? Né? Como a instituição vai permitir que o professor trabalhe mais horas, voltando-se para uma formação destinada a minimizar esse gap, né, a minimizar essa dor do nosso estudante? Então, são várias estruturas que se criam, não digo como impedimentos, mas que se propõem enquanto desafiadoras nesse movimento de transformarmos a educação num processo democrático, inclusivo e horizontal, né? E também, já vou encerrar minha fala, mas falando sobre a questão da disponibilidade do nosso estudante, também é um desafio. O estudante que vem para o curso técnico, ele é um estudante que já está com a sua rotina, de certa forma, preenchida, né? Quando a gente fala de curso subsequente, então é um estudante que já tem a sua rotina de trabalho, tem a sua família, e aí nós até pensamos em propor um dia extra para ofertar essa atividade para ele, para que ele consiga acompanhar as aulas. Porém, talvez esse dia extra também seja comprometido, ou o estudante não consiga vir, como é o caso aqui, hoje na instituição em que eu trabalho, tem estudantes que relatam que eles só conseguem frequentar as aulas de segunda a quinta, que é o dia oficial de aula, porque eles só têm vale transporte para esses dias, então eles não conseguem se deslocar para uma sexta-feira fazer uma atividade complementar, e eles não têm equipamento para estudar em casa. Então, assim, é bem desafiador isso, né? E são situações que nós passamos no dia a dia, seja dentro de sala de aula, seja no bastidor, na área da coordenação, e que vão aparecendo como um quebra-cabeça difícil de se montar, mas que, voltando à proposta que a colega mencionou ali, quando ela falou sobre alfabetização e letramento, e você trouxe também, professora, nós temos esse dever e esse compromisso da educação, ele é um compromisso que carrega muita empatia. Então, por mais desafiador que seja esse cenário, nós estamos sempre tentando nos colocar numa situação do nosso estudante e pensar de que forma que nós podemos colaborar para que ele usufrua dessa experiência, para que ele desenvolva essas capacidades e para que ele alcance essa formação que é o motivo dele estar estudando, né? É verdade, Douglas. Aqui, por exemplo, no Campus Alegrete, o nosso curso de licenciatura em Química, ele era totalmente presencial. E a gente começou a ter uma evasão, característico das licenciaturas, principalmente nas exatas, né? Mas também muito em função de nós sermos um campus rural, a 30 quilômetros da cidade, e os alunos não terem condição financeira também de pagarem ali R$ 300, que é o valor do transporte por mês, né, para estudar todos os dias. Então, nós fizemos uma análise do PPC e colocamos a 30% da carga horária EAD, né? E aí, dentro dessa carga horária EAD, nós fizemos um cronograma que ele viesse 3 vezes por semana e ali nas outras 2 ele fizesse de casa, né? Então, assim, a gente vai encontrar alunos com realidades muito diversas e que muitas vezes aquilo que a gente propõe para sanar aquelas deficiências deles, né, de aprendizagem, até do próprio conteúdo, não só do meio digital, eles não têm condição de ir ou de fazer aquilo. E quando a gente fala de educação à distância, a coisa ainda fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque tu tem que lidar com um aluno que precisa ser autônomo no processo de aprendizagem, né? Então, eu posso, por exemplo, mandar um tutorial para vocês
de como fazer um mapa mental, um exemplo, né? Ou vocês, com certeza, viram ali na sala da coordenação que tem um curso sobre ambientação, né, no EAD. Tem um curso também de Moodle para estudantes, né? Só que vocês já se programaram para estudar uma determinada carga horária, uma quantidade de horas por semana, né, conciliar com o trabalho de vocês. Então, muitas vezes, o que a gente faz? E é por isso que a gente não é alfabetizado digitalmente em tudo. A gente vai tentando. Então, a gente clica aqui, clica acolá, faz o básico e se vira. A gente falta em nós aquela compreensão de não, deixa eu sentar e estudar e ver como que isso daqui realmente é feito, né? Por quê? Porque como a gente domina o básico, a gente vai no básico e vai empurrando com a barriga no básico, né? Então, o aluno que ele estuda em EAD num curso técnico, ele vai fazer isso também, né? Ele vai tentar pegar ali o máximo do que ele já sabe colocar e chutar para frente, né? Não vai ter essa, ou muitas vezes por não ter autonomia, muitas vezes por não ter compreensão, muitas vezes porque não tem tempo mesmo, né? São outras prioridades. Então, é uma realidade, é um grande desafio, na verdade. Agora é o James. Pode ser, James? Oi, pode sim, tá me ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, sim. Então tá, boa noite, agradeço a oportunidade, agradeço a sua sapiência, professora, sempre trazendo para a gente, né, ofertas de ideias, né, ideação, aquilo que a gente pode criar e evoluir. Eu vou fazer minhas observações, não sei quantos aí são da área de TI. Eu sou licenciado em computação, mas eu não sou um professor de sala, né? Eu vou falar como TI, Tecnologia da Informação e Comunicação. Um exemplo, a senhora postou o mapa, eu acho que eu fiz em 15 minutos o mapa. Não sei se está correto, mas eu enviei o mapa. Mas por que isso? Antes nós temos aí o letramento, eu acho que falta alfabetizar, né? Até anotei aqui, como educação digital. Como já foi dito aqui, a pessoa, ela chega, como a senhora falou, ela chega num ambiente que quando ela olha algo que é diferente para ela, um computador, alguma coisa parecida, ela se sente estranhada. Então, antes do letramento, eu acho que essa pessoa tinha que ser instruída na forma da educação digital. Ela tinha que aprender, muito antes do letramento, ela tinha que aprender os ferramentais que ela vai utilizar. Senão, qualquer tipo de inclusão, eu sou inclusivo, eu sou uma pessoa deficiente. Então, nem todo tipo de coisas que é me oferecida vai servir para mim. Então, quando nós temos um ferramental a ser fornecido, na área de tecnologia podemos ter tudo, né? Desde inteligência artificial como mecanografia. Essas pessoas, elas precisam ser preparadas. Por que eu falo assim? Porque eu já estive em projeto, que eu participei desse projeto, tinha mente pensante lá, pessoal graduado, pós-graduado, mas na hora eles viam tudo, estudavam tudo, mas na hora que você colocava ali, dentro de um laboratório, e olhava para a pessoa e falava assim, agora liga, a pessoa não sabia ligar. A gente até brinca, não é uma pessoa instrumentalizada. Pegou muita teoria, mas falta ainda chegar no ambiente, falta enxergar o ambiente. Porque eu sou um jovem, a senhora falou que deu aula de 20 a 50 anos, eu tenho 65 anos. Então, eu não estranho esse ambiente, mas eu vejo garoto de 19, 20, quando você oferece a ele essas possibilidades, ele vem estranhar. Até no meu mapa, eu tentei, pode estar errado, dentro do pensamento do letramento digital, eu como amo a EPP, eu sou amante da EPP, nessa parte eu coloquei essa parte, a necessidade anterior desse aprendizado, dessa preparação, desse desenvolvimento, para poder haver essa transformação, aí sim, falarmos no letramento digital. Isso seria anterior, seria uma âncora
para essa preparação do letramento digital, porque o professor disse agora aí, falou muito bem, você leva os ferramentais, a senhora também falou da turma de química, você leva os ferramentais. A partir do momento que você retira, parece que o mundo cai, desaba. Essa evasão toda que a senhora falou também está em cima disso. Às vezes o aluno só tem necessidade de caminhar até lá. A senhora deu a direção, né? A gente chama de azimuth, vai até lá. Ele chega lá, ele vai cumprir aqueles paradigmas, algo que é interessante, que você vai fazer. Quando ele perde esse caminho dos R$300, ele vai ficar em casa. Já não é tão interessante porque precisa haver novidade. Além desse aspecto do letramento, essa educação anterior. Mostrar de que forma ele pode chegar ao letramento. Ok, obrigado. Agradeço a oportunidade novamente, tá? Estava me coçando aqui para falar. Gente, eu falei assim... Não, eu falei mais assim na parte um pouco mais teórica, porque não sou muito, digamos assim, nessa parte da praxis, talvez, até falar aí do TCC, da BNT, da praxis, eu não sou muito da teoria, eu sou mais da prática. Então, aí eu levo um pouquinho só de vantagem na TI, pegando, claro, a teoria que vocês estão trazendo para mim. Agradeço de coração. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, James. Eu acho que tava dando retorno. James, que coisa legal tu dizer que é amante da EPT, porque eu fui aluna do Instituto Federal, fiz o meu ensino médio, fiz a minha licenciatura, fiz a minha especialização, só não fiz mestrado e doutorado porque não tinha. E assim, eu sou apaixonada, né, pela capacidade, pela mente que pensou um dia de tu formar alguém tanto na parte básica, teórica, quanto na parte profissional. Né? Claro que a gente sabe que tem um contexto, né, industrial por trás, né, dessas ideias, enfim, todo o preparo para a mão de obra, né, de trabalho. Mas é muito importante essa visão de que a EPT ela é diferente. Né? E ela é diferente não só nos princípios básicos da teoria, mas do enxergar o aluno. Né? E aí dentro da cultura digital a gente coloca mais uma estrelinha ali em cima desse perfil, né? Quem é esse aluno que a gente está trabalhando, né? E muitas vezes é bem o que tu colocou. O aluno ele vai só até um ponto, né? Ou muitas vezes ele tem muita teoria e ele não sabe ali a execução, a prática ali do dia a dia. Né? E quando a gente traz o meio digital, a educação EAD, imaginem, né? Vou dar o exemplo do curso técnico subsequente em agroindústria. É o curso que te prepara para tu ser um microempreendedor. Né? Então entende-se que ali, olha, veja só como ao tempo que é um desafio muito grande, né? É um espaço riquíssimo de troca. Tu vai ter alunos ali de 18 anos, 19, provavelmente, que não sabe nem o que é um queijo, nunca fez uma geleia, uma linguiça, né? Nenhum tipo de produto alimentício, né? E tu vai ter ali uma senhora que já tem sua linha de produção, já faz, por exemplo, geleias caseiras, ou já faz o queijo, né? Ou um senhor que já vende linguiça, e que ele já tem o seu método de trabalho, ele já tem ali a sua prática. E tu vai colocar ele dentro de uma disciplina, dentro de um curso, totalmente EAD. Imagina, olha só que desafio e que rica experiência. Ele vai entrar ali no Moodle, ele vai ter ali os slides, as disciplinas, vai ter as aulas síncronas, e aí a professora vai estar falando, por exemplo, sobre o processo de conservação de alimentos, e aí vai falar sobre a fervura, vai falar sobre a refrigeração, e aí ele vem dizer, não, mas eu uso sal para conservar o alimento. Eu faço X, Y, Z, né? Antigamente a gente colocava as carnes dentro da banha, dentro de uma lata de alumínio, né? Numa lata metálica, colocava todas as carnes já cozidas ali, colocava a banha como forma de conservação. Então, veja que rico ambiente, né, que a gente tem, mas assim,
Que empobrecimento também se a gente não conseguir utilizar as ferramentas para fazer com que esse aluno se aguce, para fazer com que esse aluno fale, para fazer com que esse aluno realmente tenha interesse em participar da tua disciplina. Porque aí vai ficar lá um ambiente lá, aquele cyberespaço muito bem construído, com um monte de slide, com um monte de texto, mas assim, quem é esse aluno? Como que tu toca nesse aluno? Né? Como que tu faz com que ele entre dentro desse cyberespaço e se aproprie, né, dessas informações? Então, acho essa especialização que vocês estão fazendo, ela é, nossa, riquíssima, porque abre a cabeça de vocês para isso. Já é tão difícil trazer o aluno para a gente, fazer com que o aluno tenha curiosidade, que ele se envolva no presencial, que tu tá ali cara a cara com ele. Imagina o aluno que está em educação à distância, que tu nunca, talvez nem vá topar com essa criatura, né? Então, assim, é um desafio, mas é um desafio gostoso, porque tu pensar que, poxa, eu consegui ali, fiz a minha disciplina, eu trabalhei com aqueles alunos, eles se formaram, estão montando suas agroindústrias, né? Como vários montaram, ou melhoraram processos, né? Do que já faziam, e tu saber que tu foi um fator de mudança na vida daquela pessoa. E um fator de mudança muito impactante, porque foi no profissional, é da onde ela tira o sustento para a família dela. Então, e se não fosse educação à distância, ela nunca iria ter aquele curso. Então, assim, ó, a educação à distância na educação profissional e tecnológica é mais uma oportunidade que a vida dá para essas pessoas de que, olha, tu não conseguiu ter tua formação, tu não tem uma profissão, tu não consegue ir, né, para a escola presencial, mas está aqui, tô te dando, né? Então é assim, é falar disso assim com muito brilho nos olhos, a importância que vocês vão ter com essa especialização e com os conteúdos que estão sendo trabalhados aqui. André está com a mão levantada. Posso só complementar um pouquinho, professor? Claro, James, fica à vontade. A senhora falou aí. Tá, só um instantinho, eu agradeço. Então, tão rica a ideia, né? Tão é ouro, né? Por isso que eu falei que eu adoro tanto o EJA como o EPT. Voltei a estudar com 15 anos de idade na quarta série primária. Não havia EPT. Hoje nós estamos servindo o prato frio. Se essa nossa pegada de todos aqui fosse há 10, 20 anos, 30 anos atrás, socialmente nós não veríamos hoje essa juventude, não todos, né? Eu tenho filhos, eles não são. Não veríamos essa juventude aí largada no lixo, sabe? Por isso que eu falo que eu sou amante, porque eu estou indo e não consegui ver essa transformação. Essa transformação eu não verei. Porque essa nova geração, né, a geração que eles chamam de mileniais, geração Z, etc. e tal, eles não estão dentro desse foco. Esse foco não chegou e não vai chegar para eles. Talvez chegue para a próxima geração. Por isso que eu falo, o prato hoje está sendo servido frio. Como a senhora falou, com tanto amor, com tanta paixão, essa nossa pegada de hoje, se ela tivesse sido feita 20, 30 anos atrás, te garanto que teríamos mudado bastante hoje o nosso presente até o futuro. Muito obrigado. Obrigada, James. Andréia. Eu quero dar um testemunho. Olha, eu sou fruto da educação profissional. De 1987 a 1989. E eu digo a você, a educação ela transformou a minha vida. Eu sou apaixonada também pela educação profissional e tecnológica. Por isso que eu estou fazendo esse curso e eu peço a Deus que eu consiga atuar nessa área. Porque na minha cidade, a educação profissional fez a diferença na vida de muitas pessoas. Que coisa linda, Andréia. Gente, só temos apaixonados aqui, né? Pelo menos os que estão falando, né? Dá para ver, dá para sentir. Viviane, quer falar?
Sim, prof. Eu quero até um testemunho, por causa que sou professora da rede estadual aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul, e trabalho com matemática e cultura digital. Então, assim, os anos do sexto ou nono ano, e peguei esse componente na escola um ano antes da pandemia, e a recém não tinha nada. Então, assim, eu construí, pegamos a pandemia, depois, assim, tivemos olha, era ajudando colegas, professores, principalmente famílias, né, dos nossos estudantes que não tinham, que aí entra a inclusão digital, assim, entra toda parte ali, né, só os desafios ali, era imenso, por causa que um aluno tinha um celular, e aí tu fazia todo, vamos dizer, os passo a passo, e no fim ele fazia, mas prof, não dá, olha, eu sou assim, uma testemunha hoje, né, hoje eu já trabalho, como dizer, com os alunos já na IA diretamente, porque já estou bem, né, avançada, vamos dizer. Mas também, assim, eu vejo que, infelizmente, a gente também tem colegas que ainda não tiveram essa, vamos dizer, não conseguiram fazer ainda, ou não têm habilidade, né, às vezes não consegue, às vezes até de manter um Classroom. Hoje eu planejo as minhas aulas no Classroom, eu não tenho do caderno. Então, assim, diretamente tudo no planejamento Classroom, tudo é atividade ali. Então, assim, eu não me vejo, né, espero que não precise voltar à era do caderno, mas, assim, e a questão também é dos alunos, né? Hoje, assim, eles não dão valor para a disciplina, porque a minha escola é de turno integral. Então, tem esses componentes do turno integral, que é a cultura digital, que abrange. E eles não têm dado muito valor, mas, assim, eu vejo que a gente ainda tem, né? A gente bate na tecla para eles avançarem nessa parte, porque, como você falou, né? A questão, se tu dá um documento para ele fazer no Word, colocar uma planilha, eles não conseguem. A atividade de montar trabalho, de slide, isso aí eles têm uma criatividade imensa. Mas a questão de tu pegar um documento e fazer uma configuração para eles têm uma dificuldade imensa. Mas assim, a cultura digital envolve assim, muita coisa que eu digo para eles, é o futuro de vocês trabalhar e vocês vão aprender, não é que aprender, vamos dizer, estimular, pensar que realmente vai fazer falta para vocês quando vocês estiverem lá no trabalho de vocês. Porque eles não valorizam aquela oportunidade que eles estão tendo ali. Então, assim, é interessante, eu lendo todo esse material de cultura digitais, nossa, estou nessa área e é o que eu gosto, e como se diz, eu estou na parte de tecnologia, até a minha matemática, que eu sou licenciada em matemática, é bem pouco que eu atuo, mas é cultura digital mesmo. Mas é bem interessante, pessoal, queria complementar aí. Obrigada, Viviane. Que coisa boa de Santiago. Conheço aí a escola, né? E de fato é um desafio, porque os jovens não. Eles, é assim, ó, se tu ensina, eu percebo assim que eles têm muito mais facilidade de desenvolver habilidades criativas, né? Do que atividades procedimentais, sabe? De massificar, de ler, de resumir, sabe? De construir quadradinho por quadradinho do conhecimento. Eles já pulam lá para cima, né? E sempre achando atalhos. É o que eu percebo que a mente está sendo assim hoje. Eu tenho alunos assim, no sexto ano já, claro que eles já vêm, né, no percurso desde o primeiro ano trabalhando na programação do Scratch, não sei se, né, é conhecido do pessoal, mas assim, é uma programação que faz com os alunos. Eu tenho alunos que eles têm capacidade assim, que eles fazem uns jogos que nem eu, às vezes, assim, eu fico até surpresa, porque eles têm uma habilidade imensa.
Sim. de construir jogos na parte de programação, e tem os outros alunos também, assim, que trabalham, a gente se surpreende. Claro que tem, né? Mas é assim, são alguns alunos que, né, nos fazem desafio, porque eu digo que é um desafio para mim, professora, né, de sala de aula de ensino fundamental. Olha, eu tenho que me preparar muito para atuar com ele, com alguns. É verdade, ainda mais que não é nossa formação, né? Não tem uma faculdade disso, né? A gente tem que aprender sozinho para poder ensinar. Gente, já é 9 horas, estamos com 1 hora de aula. Eita, minha gente, toda vez eu digo, não, dessa vez vai ser 30 minutos essa aula, 40 minutos essa aula, e toda vez passa. Eu vou aqui pro chat, o pessoal tá colocando algumas coisas aqui, eu vou dar uma lida, tá? A Ângela colocou desafios, né? Acesso desigual de tecnologia e internet, com certeza, e a pandemia veio mostrar isso, né? Que a gente achava, não, todo mundo tem acesso e tal, e não foi bem assim, né? Falta de tempo para acompanhar e desenvolver as atividades propostas, verdade, principalmente para o aluno que já trabalha, né? E aí gera evasão, porque não vai fazendo e vai acabando, se enrola, né? Qualidade no ensinamento e aprendizagem eficaz, superação no preconceito do mercado de trabalho, entre outras. A Dalgisa colocou: as desigualdades digitais sempre estão presentes na sala de aula, infelizmente. Seja por questões financeiras, seja por questões geracionais, de ser um mais jovem, um mais velho, né? Seja até por falta de autonomia, né? Por falta de familiaridade ali com as ferramentas, desde a família que estimula mais, o aluno é mais desenvolvido, família que estimula menos, né? Sempre vai ter, né, essas desigualdades. Queria incluir apenas no tópico de inclusão. Na minha avaliação, não há inclusão digital sem inclusão. Verdade. Não tem como. Na verdade, a inclusão ela tem que ser completa para ser considerada uma inclusão, né? Sem inclusão social. Esse é o maior desafio a vencer, porque vivemos de um modelo de sociedade excludente pela essência das imposições capitalistas. Super isso, Roberto, porque, por exemplo, tu vai incluir digitalmente, tá? Beleza, ele tem um celular ali para acessar. Só que o outro tem um celular que é muito mais rápido, que roda as coisas, que baixa arquivo. E o outro celular dele, por mais que os dois tenham os aparelhos, o outro dele não tem memória suficiente, não baixa os arquivos, não roda determinados aplicativos. Então, tu vê assim, ó, que a inclusão digital, ela é necessariamente, tu precisa de uma inclusão social, né? Porque aí eu vou ter um aluno que tem uma internet com a banda larga que ele acessa tudo, e eu vou ter um outro aluno que está utilizando só o celular, né? E uma internet 4G, que daqui a pouco ele baixou 2 arquivos e já acabou o pacote. E isso na pandemia a gente vivenciou muito. Tanto que a gente deu auxílio, recurso financeiro para pagar a internet dos alunos, dos nossos alunos que são da EAD, né? Justamente porque não tinha como fazer, né? São os comentários aqui da chamada, gente. Como já nos estendemos um pouco aqui na nossa aula, fica muito cansativo. E é um outro feeling que vocês, como profissionais da educação à distância, agora tem que ter. Por mais que esteja bom, chega um momento que o aluno está cansado. Então, 1 hora já, por melhor que esteja aqui o nosso bate-papo, para a educação à distância acaba, bom, para qualquer presencial também, né? 1 hora de aula, né? Acaba ficando cansativo, tá? Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, que queira colaborar? Não? Então, assim, ó, vocês agora já sabem o que é o mapa mental, já sabem como construir, já dei até um exemplo aqui de uma ferramenta. Então, estou ansiosa para ver, vou começar a corrigir, né, a partir de amanhã, eu e o Giancarlo, nosso tutor, que sempre está acompanhando vocês, maravilhoso. E aí eu quero ver, assim, ó, uns mapinhas com coisas bem bacanas, bem interessantes. Podem utilizar esse daqui, né, como inspiração, mas eu quero a carinha de vocês, né, no resumo mental que vocês vão fazer através dessa atividade. E aí, gente, a nossa última aula síncrona, né? O prazo para entregar. Ótimo, Rodolfo.
essa atividade em específico, ela tá até o dia 30 de setembro, tá? Terça-feira da semana que vem, eu vou reabrir todas as atividades. E elas vão ficar abertas até o dia 30 de setembro. Desculpa. Ai, desculpem. Então, até o dia 30 de setembro, vocês vão poder recuperar as atividades que vocês perderam, que não fizeram por algum motivo, tá? Então, essa atividade do mapa mental, ela já está com o prazo até 30 de setembro. E as demais, terça-feira da semana que vem, de 17... É de 17? Deixa eu ver. Quarta-feira da semana que vem, dia 17, eu vou abrir todos os fóruns e todos os questionários e vou deixar abertos até o dia 30. Daí a gente encerra esse período de recuperação, tá bom? Então, vocês têm até o dia 30 para enviar. Mas quem já vai enviando, como são muitos alunos, a gente já vai corrigindo ali e lançando ali a nota, tá certo? Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar comigo ou com o Jean Carlos ali pelo chat no Moodle, tá? E aí tem uma mensagem aqui, deixa eu ver de quem é, que eu acabei passando. É do Roberto mesmo, sobre o memorial. O memorial, gente, não vai ser pedido para vocês na disciplina de TCC. Então, não vai ter um momento em que vocês vão entregar esse memorial. O que é um memorial? É um diário de anotações, né? Vejam que ali no nosso material tem sempre assim alguns questionamentos e pede para você anotar no seu memorial esses questionamentos. Então, você vai anotar num caderninho, ou num bloco de notas, ou no Word, né, esses apontamentos, se você quiser. Porque não vai ser pedido um documento sobre... agora vai abrir a disciplina, vai ter a tarefa lá para tu enviar o memorial. Não vai ser pedido isso. O que vai ser solicitado em TCC, né? Como está ali no vídeo que o Anderson colocou. Vai ser solicitado que vocês já pensem numa proposta de projeto. E aí vocês vão utilizar essas ferramentas, né? Essas notas, essas anotações para auxiliar vocês, né? Então é mais para isso. Mas, eu não fiz, prof, confesso, me passou, não tem problema. Essas disciplinas também ficam disponíveis para vocês. Vocês podem depois entrar e olhar o material, ver o que pediu, o que perguntou, para terem ideias, tá? Mas não vai ser pedido isso como tarefa em nenhum momento. É mais para o diário de vocês e anotações de vocês. Bom, gente, se temos aqui... Tem como saber, aqui o Giancarlo já colocou. Tá. Então, me despeço de vocês. Nossa última aula, né, que vocês estão vendo esse rostinho, talvez eu venha em outras atividades, talvez em outras disciplinas, talvez não, mas quero dizer que foi um prazer estar com vocês nessa disciplina, construir um pouco, né, desses saberes e abrir um pouco também a minha mente, a mente de vocês sobre essa temática. Quero agradecer a todos vocês por estarem comigo, né, até ali o dia 30 de setembro. Que quem não fez alguma atividade, que tem o período ali para vocês recuperarem, que não desistam. O curso é maravilhoso, o material também é incrível, que vocês possam aproveitar muito essa oportunidade e que possam exercer, se já exerçam, que melhorem, né, a sua prática docente, que não exerça assim, que os caminhos se abram para que vocês possam entrar, né, na educação profissional e tecnológica, tá? Então, um grande abraço para vocês. Continuo à disposição de vocês ali no Moodle, eu e o Giancarlo. Também quero agradecer muito, Giancarlo, por todo o suporte, né, que tem me dado a vocês também. E estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Então, boa noite, boa semana para vocês e fiquem com Deus. Vou parar a gravação agora, tinha esquecido.